Olá, sejam bem-vindos ao STM Entrevista. Hoje, no nosso palco de ideias, o nosso palco de ideias recebe uma convidada que é puro urbanismo estratégico, com tempero de inovação pública e sotaque de futuro. Ela é arquiteta e urbanista de formação, mas sua prancheta vai muito além do concreto e do traço. Sua obra é feita de políticas públicas bem desenhadas, cidades inteligentes bem pensadas e regiões inteiras com potencial de desenvolvimento econômico sendo colocadas no mapa e no radar das boas práticas de gestão. Com especialização em Smart Cities e gestão pública, ela atua com maestria onde muitos tropeçam, na multidisciplinariedade. De projetos robustos a políticas educacionais transformadoras, ela domina as trilhas do mapeamento de processos. Ela sabe dançar conforme a sinfonia dos stakeholders. E ainda faz da articulação intersetorial uma arte de diplomacia e eficiência. Atualmente, ela empresta todo esse repertório como consultora em políticas educacionais pela Fundação Getúlio Vargas na diretoria de projetos em gestão educacional, a FGV-DPG. Senhoras e senhores, com vocês, uma mente que conecta dados, territórios e pessoas como quem constrói pontes entre o presente e o futuro. Mariana Cordeiro de Mello, muito bem-vinda ao STM Entrevista aqui na Escola Superior de Direito Municipal em Porto Alegre. Obrigada. Com essa apresentação a gente fica até honrada. Eu que agradeço esse convite, Sinara, e a recíproca é verdadeira. Eu sinto por você a mesma admiração que você fez na descrição aí para mim da minha biografia. Que coisa boa, Mari. Eu quero muito te ouvir do que tu estás fazendo para o que tu já fez. Vamos fazer uma retrospectiva? Vamos começar por agora e vamos retroceder aos últimos 5 anos. Conta um pouquinho. Bora lá, então. Então, hoje eu estou atuando com uma política educacional, né? Então, a gente olha para os indicadores educacionais. Acho que uma das coisas mais interessantes desse projeto que a gente está hoje de gestão estratégica é articular toda essa parte da frequência, entender como é que o Paraná está hoje e para onde ele quer ir, né? Então, o Paraná inova muito na educação e eu acho que esse é um ponto muito positivo para estar num projeto tão robusto. E hoje eu estou como articuladora do território, né? E faço parte da Metropolitana Norte. Então, eu estou olhando me debruçando nesse território no momento. E se a gente for voltar um pouquinho, aí eu estava antes na SEDUC em São Paulo, fiquei muito breve lá, entendi um pouquinho do mapeamento de projeto da Coordenadoria de Serviços Escolares, então já estava entrando nesse mundo, eu falo que ali foi um pouco minha preparação. E aí, antes disso, eu estava no desenvolvimento econômico. Então, eu venho trabalhando com o Estado há um tempinho, gosto dessa parte de políticas públicas de Estado, né, de ver desdobrando a política, de ver como é que essa articulação tem sido feita. E aí, antes disso, a gente tem um momento muito gostoso assim na minha vida, que foi onde eu conheci a Sinara, que a gente fez uma articulação não só com os territórios, né, mas com essa parte do Sebrae também, do Sistema S entrando, e ali a gente impactou, eu não faço nada sozinha, então eu mais a equipe do iCities, 181 municípios, e aí esse projeto também foi muito estratégico de integração, e aí tinha muito mais a ver com a capacitação dos gestores públicos. Então, eu surfo nessa onda de trabalhar com o governo, de entender governos há um tempinho, e aí é uma das partes assim que me faz brilhar o olho de pensar
como é que a gente pode inovar, como é que a gente pode retornar esse brilho no olho do gestor também, e também tirar um pouco desse peso, né, desse momento de transição que a gente vem vivendo, que ele está aprendendo a fazer gestão pública. Eu acredito muito nisso, né, nesse momento de transição que a gente vem passando. Exato, e esse momento de transição, ele precisa muito mais da educação, porque a capacitação é que nos permite estar preparados para as mudanças. Então, como que tu vê essa necessidade de capacitação do servidor público? Eu acho que a gente precisa se capacitar sempre, não só de forma educacional, né, mas de forma como ser humano mesmo, para a gente ter mais inteligência, para a gente se entender, a gente tem que começar por dentro para depois ir para fora, né? E no caso dos gestores, eu vejo que é muito importante a capacitação, né? Esse momento de transição, que a gente tem um layer de tecnologia entrando muito forte. Eu até estava brincando com a Sinara antes da gente entrar aqui, que na minha especialização a gente olhou para as tecnologias, mas era um negócio tão longe, falava assim, daqui uns 10, 15 anos a gente vai chegar lá. E a gente já chegou. Não deu nem todo esse tempo e a gente já chegou lá. E aí, esse momento é muito oportuno para quem está disposto a aprender, quem está aberto a falhar. A falhar porque a gente, para aprender tudo isso, a gente vai ter que ter esse momento de falha, de testar, né? Não é falhar por falhar, mas testar essas novas tecnologias, testar essa inovação, testar esses novos processos e entender que a gente ainda está nesse período de transição, a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Então, os serviços públicos precisam, sim, entrar nessa nova fase, né, de querendo ou não, é uma fase da gente pensar na digitalização, nesse processo todo de incorporar novas tecnologias, mas entender que a gente ainda tem uma geração que não está lá e que ela também precisa ser olhada e a gente não pode deixar ninguém para trás. E acho que esse é o maior desafio hoje. Sim. E para dar um exemplo assim do que tu tem visto de inovador, tu me falou do Jazz Lab. O que a gente pode falar dele para quem não conhece o Jazz Lab? Nossa, o Jazz Lab eles são incríveis, assim, eu participei como avaliadora, né, do Jazz Lab, e para quem não conhece, é um laboratório de inovação do Espírito Santo, e eles sempre têm, eles abrem, né, esse edital para que os servidores eles possam inscrever projetos que eles vejam como inovadores. E aí tem a parte de projetos que ainda estão em ideias, projetos que já estão em andamento, né? E aí o que eu acho que eles fazem de fantástico é criar é quase um legado para a gestão pública que eles estão começando a ensinar, começando não, né? Eu que estou começando a entender eles, mas eles estão já há muito tempo ensinando o servidor público a entrar nesses projetos de inovação, a entender essa linguagem da inovação, porque a inovação não é algo fora da nossa realidade, não é destacado na nossa vida. A gente faz inovação o tempo todo, quando a gente faz um processo de forma diferente, a gente já está inovando. Mas o que eles fazem é trazer essa linguagem mais acessível, mais palatável para o servidor público, porque é algo que às vezes está fora da nossa realidade. O servidor ele já tem uma rotina muito complexa, ele já tem muita coisa no dia a dia dele e às vezes a inovação aparece assim como uma coisa muito assustadora, muito descolada da realidade dele. E não é nada disso. É muito
muito você vê o que você faz no dia a dia e também você dá esse protagonismo, né, para o servidor, mostrar. Eu acho que esse reconhecimento que o LabGES faz, ele faz muito bem feito, muito estruturado, e é uma forma de você homenagear, né, quem realmente trabalha todo dia e que está lá fazendo, pensando nas cidades, nos serviços públicos de qualidade. Então, eu acho que outras cidades podem, outros estados também podem pensar, né, nessa estruturação de distritos de inovação, de parques tecnológicos, claro que dependendo da escala, né, mas ambientes de inovação como um todo, eles sempre podem ser pensados e adaptados para as realidades brasileiras. E eu acho que o brasileiro sabe inovar muito bem, sabe, é muito criativo, então a gente precisa valorizar o que a gente tem de bom, né? Muito, e abrir oportunidade para mostrar, né? E esses prêmios de inovação, os laboratórios de inovação que estão previstos na Lei do Governo Digital, no artigo 44 da Lei 14.129, eles são uma oportunidade de testar, como tu falaste, né? De testar novas formas de prestar serviços. E hoje mesmo eu fiquei sabendo que a ONU está com um prêmio aberto, que é ela prorrogou o prazo, a ONU recebe inscrições para o Prêmio de Serviço Público 2026 até 15 de abril. Deixa eu abrir aqui para mostrar, e também a gente já falar um pouquinho, apresentar também o Lab. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar até o LabGES. Eu vou mostrar primeiro o site que dá essa notícia do prazo prorrogado, ou não recebe inscrições. Prorrogou o prazo para prêmio de serviço público até 15 de abril. Ele começou em 2003, reconhece realizações excepcionais do serviço público com o objetivo de promover e apoiar abordagens inovadoras para a prestação de serviço público. Então, é um movimento internacional, né? Melhoria do serviço público é um tema mundial. E deixa eu ver se eu consigo interromper e compartilhar essa aqui. Então, eu queria que tu falasse mais um pouco. Essa tendência... Opa. Sim, continue. Essa tendência... Acho que essa tendência que você está trazendo, Sinara, traz muito esse olhar de entender que a gente está num momento onde tem uma quantidade absurda de dados que o próprio servidor não consegue processar. E aí, se a gente está caminhando para uma construção coletiva onde a gente coloca o cidadão como protagonista, que é o que eu defendo de Smart Cities, né? O cidadão como protagonista, a gente tem que pensar que esse processamento, né, desses dados, ele não vai ser mais pelo servidor, que vai pegar aquele papel e vai ler, e vai fazer o cadastro. Então, o servidor, ele passa para um lugar mais estratégico, ele não vai mais ser aquela pessoa que vai fazer o processamento ou essa parte administrativa só e puramente. Mas ele entra também com esse lado de analisar esses dados, entender melhor essas populações. E aí os projetos, eles vão caminhando nesse sentido, né, de você adaptar para a realidade. Então, a gente entra num momento onde os projetos passam a ser muito mais personalizados quando a gente faz essas análises. Então, quando você vai pegar um território como uma metropolitana, você precisa identificar pontos prioritários de projetos que você vai começar. Então, é por aí que a gente vai quando a gente pensa nessa digitalização, né? Nessa gestão de projetos, nesse desenho novo, que não tem muita coisa de novo, é que agora a gente tem uma quantidade de dados enorme que a gente pode cruzar, né? E aí isso perpassa um servidor ou uma pessoa, né? E aí a gente tem mesmo que pegar dessa tecnologia e se beneficiar dessa tecnologia que está vindo. Exato, e aproveitar e se estruturar de forma a acompanhar as mudanças sociais,
as mudanças tecnológicas, né? E a tua atuação envolve muito essa articulação intersetorial e essa gestão de atores, né? Algo que é fundamental nas políticas públicas complexas. Então, queria saber de ti, como é que tu lida com esses diferentes interesses e linguagens do setor público e privado e do terceiro setor em projetos de desenvolvimento, porque às vezes é difícil, não se fala a mesma língua, parece, às vezes, né? Às vezes a gente não fala mesmo, mas eu acho que o que acontece e aí também outra tendência é a gente introduzir a linguagem simples na gestão pública. Então, isso é muito precioso para a gente conectar o cidadão da ponta e fazer com que ele entenda que ele vai ter esse protagonismo, né? E para ele entender realmente quais são os serviços públicos que ele tem acesso. Então, essa articulação, eu acho que o ponto mais importante é todo mundo estar com o mesmo objetivo, que parece muito simples, mas nem sempre a gente tem o mesmo objetivo. E é ter esse olhar de você privilegiar, dar essa voz para todas as partes envolvidas. Então, é importante que todos os stakeholders sejam ouvidos num processo participativo de co-construção, né? E pode parecer algo simplório, mas para ouvir todo mundo nem sempre é simplório. Essa escutativa, ela precisa ser feita e ela precisa ter muita qualidade. Então, acho que para você fazer uma articulação que impacte, eu acho que é esse ponto de você trazer todos num mesmo core, num mesmo objetivo central, mas que você consiga definir, traçar ações para cada um deles, que todo mundo se sinta pertencente, porque é um projeto para ele, na minha visão, para ele ser bem sucedido, todo mundo tem que se sentir pertencente, comprar esse projeto, abraçar essa causa e fazer com que esse processo vá andando e sempre lembrar esses resultados. Então, em algumas vezes a gente sempre fala, a gente coloca uma régua, né? A gente olha para frente, coloca metas muito audaciosas, mas a gente tem que olhar para trás também e entender onde a gente já caminhou e ver essa evolução, né? Então, a inovação também no Brasil, a gente tem que ver onde a gente estava e onde a gente está chegando. É um caminho que a gente já trilhou muito, e a legislação, as normativas hoje para o Brasil, elas são incríveis, elas são muito delineadas, né? A gente estava falando do toolkit, a gente já tem uma padronização muito grande, então isso faz com que a gente evolua nos processos, e claro, a gente sempre quer melhorar, mas essa linha do tempo a gente não pode perder nunca numa articulação ou num processo, para mostrar o quanto que a gente vai caminhando e a gente vai evoluindo nesses processos. Não tem como não pensar que a evolução precisa que todo mundo entenda a linguagem, né? Porque a linguagem é a forma que a gente cria tudo, né? Os relacionamentos, as trocas todas são feitas por linguagem. A gente costuma pensar cidades inteligentes ligadas à tecnologia, mas tu também trabalha com políticas educacionais. Como que tu acha que a educação pode ser essa engrenagem para o sucesso das cidades inteligentes? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a educação ela é boa para tudo. Em todos os momentos a gente precisa pensar em educação antes de pensar qualquer outro projeto. Então, construir uma cidade inteligente passa por um processo educacional, de você primeiro educar as pessoas para o que são cidades inteligentes. E a inteligência, no meu ponto de vista, ela está muito ligada a você dar esse
ter esse olhar de conhecimento desse território, estudar essa cultura material e imaterial, entender quem são os protagonistas daquele espaço. Então, tudo isso faz parte de uma cidade inteligente. E nem sempre tem a ver com tecnologia. A tecnologia social também ela faz parte da inteligência. E às vezes a gente se agarra na primeira fase das cidades inteligentes, que foi uma fase tecnológica, foi daí que a gente veio com esse termo, né? E a gente acaba se perdendo. Mas quando a gente passa desse primeiro momento de tecnologia e a gente entende que ela só é um meio para tudo que a gente pode proporcionar para o cidadão, né? Que a gente consegue conectar diversas gerações com a tecnologia, a gente consegue conectar diversos territórios, a gente consegue conectar diversas culturas. Tudo isso faz com que a gente entenda que a gente não está falando de tecnologia, e sim de inteligência urbana, a inteligência das cidades. Porque, no fim, as cidades são feitas de pessoas, tem toda a infraestrutura que foi feita por essas pessoas e para essas pessoas. E a tecnologia, ela só vem como... ela vem amarrar tudo isso. E hoje ela tem sido mais difícil porque a gente precisa integrar todas essas gerações e todos esses territórios e toda essa infraestrutura urbana, e aí tudo isso junto faz com que a gente ainda patine, porque a gente está entendendo tudo isso. Então, eu acredito que a educação ela vem para isso, ela vem para juntar todos esses conhecimentos e fazer com que a gente consiga criar esse repertório, né? Então, a gente, né, tem aí na história tantas cidades que a gente se reporta, lembra dessa inteligência, né? A gente tem Da Vinci, que também trouxe todo esse conhecimento. Então, não é sobre algo futurista, algo tecnológico e que a gente tire as pessoas. É pelo contrário, é a gente entender o que a gente pode integrar e potencializar nas cidades. Mari, e tu não sente que às vezes as pessoas estão tão no digital que elas se desconectam do território? Porque outro dia eu estava numa outra cidade que é perto aqui de Porto Alegre, Torres, né? 2h30, 3 horas daqui, 2h30. E eu percebi assim que as pessoas elas não estavam muito ligadas nas ruas, assim. Tu perguntava as coisas para elas, elas não sabiam muito do seu território. Eu fiquei tão impressionada porque Torres para nós é uma cidade turística. E tá, talvez não tanto quanto Gramado, mas mesmo Gramado, às vezes tu pergunta para a pessoa, ela só sabe daquele centrinho ali, ela não sabe mais nada que fica distante. O que eu sinto é que as pessoas estão um pouco desconectadas da cidade, do nome da rua. Era uma coisa bem simples, eu estava ligando, queria alugar uma bicicleta, eu ligava para o lugar do aluguel, eu digo, eu estou em tal lugar, mas não estou conseguindo encontrar, o endereço está dando aqui no mapa. E ela disse, não, mas onde tu tá? E ela não sabia, a rua era bem pertinho, mas sabe essa coisa de se desconectar? Eu estou sentindo isso, eu queria saber de ti. Acho que esse processo, ele tem um autor muito bom que chama Alain Berthaud, que ele fala Design Sem Ordem, é o livro dele. E ele traz essa reflexão, né? Porque antigamente as cidades elas eram feitas para pessoas, para andar na cidade, para caminhabilidade. E com a globalização a gente acabou tendo um processo inverso, né? Onde a gente acabou construindo muito de forma desordenada. E não necessariamente essa desorganização, né, territorial vem como uma coisa negativa. Mas o que eu acho que a gente poderia refletir sobre esse ponto seria que
a tecnologia traz realmente esse lado da gente emergir, né, e ficar dentro dela, e às vezes até não se nortear pelos landmarks, como eram antigamente, né? Todo mundo conhecia a igreja, todo mundo conhecia pontos importantes referenciais da cidade, mas é que eu acho que hoje as nossas referências estão no digital. Então, é isso, é a gente conseguir trazer esse layer e entender que hoje a gente não vai mais olhar para a catedral para fora. A gente olha no celular e a gente navega por esse outro caminho. E uma coisa não exclui a outra, mas é uma nova forma de leitura mesmo urbana que a gente está tendo. E isso a gente já passou antigamente. Antigamente a gente tinha cidades medievais e delas surgiram as cidades renascentistas, e esse processo ele também foi de desconstrução. Então, nós tivemos outras formas de desenhar o território. E isso também causou uma certa diferenciação na forma como a gente lia aquele território ou como que a gente se locomovia. Então, é um processo que a gente já passa muito tempo de mudanças, né? E aí, com elas, tem as tecnologias, que a gente teve o bonde. Ele foi uma grande mudança no território, uma grande forma que também sofreu uma certa resistência. O metrô, ele também sofreu uma grande resistência na época que ele foi criado, porque as pessoas não entendiam o que era aquele instrumento que ia passar embaixo da terra, e eles tinham uma grande resistência. Então, eu acho que hoje a gente passa pela a mesma situação, onde você introduz uma tecnologia, ela tem esse tempo de desnortear, porque a gente está fazendo uma nova leitura territorial, a gente está tendo novas formas de interagir com o território urbano, né, com a infraestrutura, e isso faz com que a gente, às vezes, né, fique totalmente imerso. Então, o Pokémon Go, naquela época que todo mundo estava com o celular na rua, o pessoal ficava meio chocado, deu muita polêmica. Foram formas de tratativas de usar a tecnologia dentro do espaço urbano. Só que aí tem esse lado da gente entender que esse processo também, aos poucos, a gente vai parar de achar isso tão fora do comum, e isso vai fazer uma parte da nossa realidade, e a gente vai começar a desenhar outras formas de interagir com o território. Isso faz parte da construção humana mesmo. Ai, Mariana, eu gosto tanto do jeito que tu explica as coisas, porque é uma lógica, realmente são essas mudanças, né? E que ocorrem, que mudam a forma de desenhar o território. Mas eu queria te perguntar sobre a importância do aprimoramento das políticas públicas, né? Medir impacto é essencial para o aprimoramento das políticas públicas. Como é que tu enxergas o papel do monitoramento e da avaliação de projetos em um cenário onde resultados nem sempre são visíveis a curto prazo, né? Como monitorar as políticas públicas? Como medir? Primeiro precisa de um planejamento. Assim como tudo na vida a gente precisa planejar, isso também. Eu acho que as políticas públicas, elas estão caminhando, assim como as cidades, para um olhar voltado baseado em evidências. Então, isso é super importante para qualquer política pública, porque quando você tem uma política pública baseada em evidências, ela é mais robusta, ela é consolidada, ela tem mais argumentação teórica, e isso dá força para qualquer projeto. Então, o Brasil está começando nessa onda, e isso é muito positivo. A gente tem muitas cidades fazendo política pública já com evidências e monitorando. A gente também tem já centros de monitoramento de políticas públicas, que são muito importantes também. E eu acho que é esse olhar para a gente entender
que quando a gente faz política pública com monitoramento, a gente depois tem um outro processo que é a avaliação dessa política pública. E esse processo é super importante, porque ele traz resultados e a gente consegue nortear essas políticas. Então, a gente consegue olhar para onde a gente quer ir e para onde não é que a gente errou, mas é onde a gente precisa ajustar, que a gente chama recalcular a rota. Então, por exemplo, se a gente pensar numa política pública, como eu atuei, de micro e pequenos empreendedores, essa política ela precisava ser ajustada em alguns pontos para um recálculo de rota, para os públicos-alvos que a gente queria atuar, mas é algo que é muito positivo, porque você vai criando uma inteligência mesmo, um histórico, um mapeamento mesmo da gestão pública. E é isso, acaba que você está aprendendo a fazer esse processo e está aprendendo quais são os públicos que você quer, como gestor público, atacar ou privilegiar nessa política. Então, eu acho que não é algo que a gente vai demorar muito para ver acontecendo esses resultados, né? Eu olho de uma forma muito positiva para esse cenário. Eu acho que o Brasil tá caminhando muito bem nesse ponto. E aí a gente vai para um lado de indicadores, né? Que é algo que muito me agrada. Quando a gente olha para indicadores, a gente também começa a entender que tem um estudo, né, um quantitativo por trás, uma análise qualitativa, uma análise quantitativa daquele cenário que a gente está querendo estudar, está querendo implementar. Então, são projetos que eles têm também mais chance de atravessar programas políticos, né? Então, ele não vai ficar só numa gestão. Quando a gente tem uma política pública fundamentada em evidências, ela também tem mais força e a sociedade também consegue cobrar que essa política continue. Então, eu acho que daí a gente tem um grande ganho para a sociedade civil, porque a sociedade civil acaba podendo se apropriar muito mais dessa política, entrar mais. E aí entram as OSCs também, né? Então, acho que o terceiro setor também ajuda muito a fundamentar, amalgamar esse processo. Então, o terceiro setor, ele traz esse lado também de muitos estudos teóricos sobre políticas públicas que já são antigas no Brasil. E tudo isso traz uma maturidade, né, para a nossa gestão pública, que vai aumentando a régua. Então, a gente até brinca aqui no Paraná, a régua é muito alta, porque tem políticas públicas muito consolidadas. Então, eu acho que isso faz com que a gestão também não perca a mão, ela não volte para trás, a gente não tenha tantos retrocessos no nosso trabalho. Então, a gente consiga construir sempre de um lugar já, de uma base muito mais fundamentada. E qual a razão que tu acha que há políticas mais estruturadas no Paraná? Acho que porque tem uma cultura, né, já de monitoramento que já vem há um bom tempo, então não só na educação, mas a gente tem o IPUC, a gente tem institutos já de grandes nomes aqui no Paraná, que são consolidados. Então, eu acho que é isso, a gente não tem só a gestão pública, mas a gente tem um terceiro setor muito forte, muito consolidado, a gente tem um ambiente de inovação muito forte, uma governança muito forte, e essa articulação, ela é muito bem amarrada. Claro, a gente tem muito a melhorar, óbvio, em qualquer cenário, mas eu acho que é isso. Quando você tem vários atores articulando para melhoria, para um planejamento estratégico consolidado, é um projeto mais assertivo, mais robusto mesmo. Sim, com certeza. Quanto mais diversidade, mais gente envolvida, né? Mais gente se sentindo pertencente, como tu disseste, né?
Pessoas que sentem que fazem parte contribuem mais e consolidam mais políticas públicas. Eu queria que tu traçasse assim o papel dos procuradores municipais nas políticas públicas, pela tua experiência. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero fazer 5 perguntas para resgatar algumas memórias tuas, tá? Mas tem tempinho, eu vou colocar a pergunta aqui e vou falando com calma. Vamos ver. Primeira pergunta: um projeto que você tem orgulho de ter participado e por quê? Claro, né? Tem que explicar o projeto e por quê o orgulho de participar. Bom, acho que o projeto que eu tenho mais orgulho de ter participado foi esse de inovação para gestão pública, porque eu tive contato com diversos gestores e era um compromisso muito grande com os servidores, né? Então, eu não era servidora, e aí, para mim, era esse exercício diário de me colocar no lugar do servidor e tentar entender o que aquela realidade impactava na vida dele, não na vida dos projetos, das secretarias, mas o que para ele fez ele estar lá. E, claro, tem toda a parte de estabilidade que o povo fala, mas é muito além disso, né? Quem é servidor tem uma vocação, e não é brincadeira ou uma fala costumeira, mas é algo que a pessoa ela realmente quer deixar de legado. Então, isso para mim foi muito legal conhecer servidores, projetos, gente que quer fazer. Então, para mim, esse foi um projeto muito importante que o iCities desenvolveu junto com o Sebrae, né, que era um programa de inovação para gestão pública. E esse lado também de entender, a gente tinha 4 verticais e esse olhar, sabe, voltado para amarrar tudo que já estava sendo feito pelos próprios gestores, mas de uma forma que trouxesse valor agregado para eles. Então, esse projeto, para mim, me brilha os olhos até hoje, e eu acho que é isso, trazer eles como protagonistas. Então, isso foi uma coisa que norteou esse projeto para mim. Eu sempre tinha isso em mente. Como a gente pode mostrar, reconhecer o impacto desse servidor, dessas pessoas que estão aqui conversando, desenhando projeto com a gente na vida deles. Então, para mim, foi muito importante. Eu posso dizer a mesma coisa. Concordo contigo, porque para mim também foi muito importante ter participado, ter te conhecido e ter mudado muita coisa na minha cabeça. Adorei a resposta. Agora, a segunda pergunta. Uma cidade no Brasil que para você é referência em inovação urbana. Será que eu vou saber qual é? Nossa, tem várias. Essa é... Aí a gente fala uma, o povo fica chateado, mas... Pode falar mais de uma, não tem problema. Eu acho... Bom, com certeza, Curitiba inova muito. Eu falo, eu paulista falando de Curitiba, mas ela tem meu coração porque tem muitos projetos bonitos aqui, né? A horta urbana daqui de Curitiba, a fazenda urbana, ela é muito forte. Ela traz esse projeto de segurança alimentar que hoje, atualmente, é muito importante a gente pensar nisso. Acho que para a gente não ser bairrista, né? Uma outra cidade que vem fazendo projetos muito interessantes, muito robustos é Niterói. Niterói sempre está à frente na parte de governança também, de serviços públicos estruturados. Então, de governo digital, eu acho que eles são muito referência. Não tem como você fugir de Niterói para falar. De inovação urbana também, tem tantas. Acho que Recife também inova muito com o Porto Digital, tem projetos que eles estão tirando do papel para toda a revitalização urbana também que eles estão fazendo.
Então, vamos ficar com esses 3 para não falar que eu não privilegiei um. E o que não pode faltar em uma política pública eficaz para Mariana? Não podem faltar evidências. É isso, não pode faltar o desenho da política pública bem feito, o arroz e feijão que a Luciana Macelli, que foi minha coordenadora lá no desenvolvimento econômico, me ensinou, a teoria da mudança, os dados bem estruturados, a gente fazer todo o monitoramento. E não é uma coisa, o que eu agradeço muito a ela é que ela me ensinou que não é fazer coisas absurdas, a gente tem que fazer muito bem feito e consolidado o arroz com feijão. Então, o monitoramento tem que ser bem feito, a gente tem que pegar as evidências e também trazer e estruturar isso, e a continuidade, porque a política pública, ela precisa sim que a gente tenha um monitoramento contínuo para ela ser eficaz, senão ela se perde. Perfeito, perfeito. Dados, planejamento, evidências, monitoramento. Faltou um? É isso. Agora, quarta pergunta. Um conselho para quem quer trabalhar com cidades inteligentes? Acho que é estudar muito, é um tema muito novo no Brasil ainda, apesar da gente já vir fazendo um trabalho, né? O governo federal também com a cartilha de cidades inteligentes, então a gente tem muito material bom, já bem estruturado, e aí você se inserir nesse mercado através das verticais. Então, cidades inteligentes têm várias verticais, você ou não precisa atuar especificamente em uma. Quando você atua com educação, você pode trabalhar com cidades inteligentes, quando você atua com mobilidade inteligente, quando você atua na parte de transformação digital. Então, o meu conselho é que você conheça todas as verticais, se intere do assunto e também entenda quem na sua cidade ou quem no seu território já é um grande articulador. O Brasil hoje, acho que a gente já tem grandes referências no território como um todo, em todas as regiões, e aí é buscar essas pessoas de referência para você também conhecer e poder... eu brinquei com o Silvio Barros, que hoje está como prefeito de Maringá, eu falei que é muito importante a gente ter boas referências. Assim como quando a gente estuda, a gente tem boas referências, eu acho que pessoas também são boas referências, líderes são boas referências que fazem a gente brilhar o olho, né? Então, acho que o iCities, o Beto Marcelino, o Eduardo, o Caio, Juliana foram grandes referências para mim nesse processo, e todos os professores que eu tive também me ajudaram muito, né, nessa minha caminhada. Mas também grandes gestores, como o Silvio, acho que é isso, você achar pessoas que são faróis, que fazem a diferença no território, são pessoas com quem você deve articular. Esse é um bom conselho, porque sabe que eu recebi o mesmo conselho na década de 90 na faculdade de Direito. Também os professores diziam, procurem pessoas que são referências, usem elas como um espelho, né? Enxerguem a trajetória, isso é muito verdadeiro. Última, em uma palavra, o futuro da cidade, pode ser mais que uma, mas uma palavra que sintetiza o futuro da cidade. E por quê? Acho que explicar é muito importante. Tá bom. O futuro das cidades... Para mim, o futuro das cidades ele é transformador, ele é mutável, né? E eu enxergo isso com bons olhos. Hoje a gente
tem muito medo, né, das transformações, de tudo que a gente tem passado, né? Mas eu encaro como algo positivo. A gente está sempre mudando, né? Então, a Sinara que eu conheci lá atrás não é a mesma Sinara que eu conheço hoje. Não quer dizer que eu gosto menos dessa do que daquela. Assim como nós somos feitos de layers, as cidades também são feitas de layers, as cidades se transformam, e essa é a parte bonita, a gente está aberto para esse novo, para esse lugar de mudança, que nem sempre é fácil, então eu não venho aqui romantizar a resiliência, porque não é fácil, mas é um lugar muito possível se a gente estiver aberto e se a gente estiver cercado de pessoas que queiram crescer junto, que queiram caminhar junto com você. Então, acho que esse é o meu conselho, essa é a minha palavra. Que legal, é isso mesmo, né? É caminhar junto, é não fazer nada sozinho, porque precisamos uns dos outros. E voltando para o papel dos procuradores, então eu vou separar as perguntas em três, tá? Na tua experiência com cidades inteligentes, como tu enxergas o papel das procuradorias ou dos procuradores na construção de uma governança urbana mais inovadora, mais eficiente, mais conectada com a realidade? O que esperar de uma assessoria jurídica, da consultoria jurídica? Como tu pode encontrar mais apoio na função dos procuradores? Bom, na minha experiência com procuradores municipais e estaduais, né? Eu acho que a Procuradoria para cidades ela tem um papel fundamental de educação. A gente fala de educação e é isso, como hoje a gente tem um mundo muito novo por conta dessa digitalização, né? Que a gente ainda está passando, a gente pensa que não, mas a gente ainda está nesse processo de consolidação dessa digitalização. Eu acho que os procuradores eles entram nesse papel de educação. Então, o Rafael Fácio é um grande educador e trazer os procuradores com um olhar mais menos punitivo e mais eu arrisco dizer que seria também esse olhar de prevenção, preventivo mesmo, de você trazer um novo papel para a Procuradoria de educar, de sinalizar, de não necessariamente a gente olha ainda hoje, né, para a Procuradoria com um olhar muito punitivo, mas é entender que os procuradores também têm que abraçar um pouco as falhas, né? E acho que o Rafael, acho que a Sinara fazem isso muito bem, de entender que a inovação, ela faz parte de um processo onde a gente está aprendendo ainda. Então, o sandbox regulatório, ele vem também com esse olhar, né? De teste, de trazer uma cidade mais mutável, onde a gente pode testar sem medo desse erro. E para mim é isso. Então, tem esse lado de educação, né, para a população. Então, a gente tem um momento onde, como a gente falou anteriormente, onde a gente tem muitas diversidades, né? A gente tem uma conexão maior de diversidades, um diálogo maior, mais aberto para as diversidades. Então, a cidade ela está muito mais aberta para conversas, não todas as cidades, mas no geral a gente está muito mais aberto para essa colaboração, para esse diálogo. E eu acho que vem para esse lado, né, da gente conseguir ter esse diálogo e estruturar, para não virar bagunça. Então, eu acho que vocês trazem esse olhar de regulamentação, porque é o papel de vocês trazer as normativas, trazer o que a gente deve entender, onde a gente está se norteando,
mas ao mesmo tempo de escutativa também. Então, é um lugar onde a sociedade também está trazendo demandas. Então, eu acho que vocês são grandes faróis, assim, na minha visão, de que captam as demandas, as tendências da sociedade. Acho que esse momento que a gente está tendo aqui também é de trazer as tendências, né? De trazer tudo que está sendo colocado pela sociedade, pela inovação, pela cidade, essa transformação, e trazer também de uma forma palatável, de entender os diversos layers que a cidade tem, as diversas camadas que compõem, né, a nossa sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, alguns indicadores olham para esse lado de comunidades em vulnerabilidade. E eu acho que vocês entram nesse papel de entender também essas realidades e também trazer um discurso de equidade, de cidades mais justas, né? Então, eu acho que esse é o papel de vocês, é um papel belíssimo, mas é um papel também de liderança. Então, eu acho que você faz isso muito bem, Rafael Fácil faz muito bem, de trazer essa liderança com um olhar muito humanizado. Então, não é só a normativa, são pessoas por trás, é uma sociedade por trás que a gente está entendendo, são mudanças também estruturais que as cidades estão vivendo que a gente está entendendo. Então, acho que é esse papel de vocês, de fazer leituras de cenários complexos e muito complexos em alguns casos, né, em alguns territórios, mas de uma forma humana. Então, não sei se eu respondi tudo, mas para mim é esse olhar, esse carinho que eu tenho por vocês e o respeito. Muito bom, Mari. Eu tinha 3 perguntas para te fazer, tu matou as 3 numa resposta só, na primeira já. Não, agora ficou até sem graça. Vamos mostrar o toolkit do Rafael? Porque tu foi muito profunda, adorei, muito obrigada pela parte que me toca e fico muito honrada do teu olhar a respeito do nosso trabalho. E quero mostrar aqui, está enxergando? Sim. Uhum. Acho que é importante falar, né, do toolkit. Fala um pouquinho do que tu teve contato quando tu trabalhava lá em São Paulo. O toolkit estava sendo implementado, então eu passei por alguns processos de capacitação e eu acho que é uma ferramenta não só estratégica, né, no sentido de apoiar, né, de estruturar as compras públicas, de trazer esse equipamento mais robusto também, mas ele é um grande educador também para o setor público, porque ele vem com muitos tutoriais ao longo da construção dele, ele foi muito colaborativo, ele trouxe muito essa capacitação do servidor, essa escutativa que a gente estava falando. Então, eu acho que a gente está nesse momento, né? Tem até o observatório, que entra também com esse olhar de entender quais são as boas práticas que estão sendo feitas. Eu acho que ele traz ele reverbera em níveis assim, não só como Estado, né, mas ele reverbera nos municípios de uma forma que, às vezes, o município ele se sente muito sozinho, muito carente de assessoria técnica. E ele vem já exatamente com esse roadmap aí, que é maravilhoso. Eu acho que ele traz esse olhar didático para quem está na ponta, para o servidor que às vezes não tem esse contato direto, né? E ele democratiza esse conhecimento. Então, eu acho que o maior legado que o Toolkit traz é essa democratização mesmo das ferramentas e mostrar como que os instrumentos podem ser utilizados, né? Eu acho que tu foi muito feliz na fala de que o papel do procurador também é um papel educacional. E por isso muitas procuradorias têm essas escolas, fazem as suas formações, ou as procuradorias municipais têm centros de estudo
e há muita cartilha sendo feita dentro desses espaços, e o Rafael trouxe isso muito bem desenhado, com muita pesquisa, né? E trabalhou cartilha de propriedade intelectual, lista de verificação, checklist para instrução de processos. Foi um trabalho robusto da Procuradoria-Geral do Estado, através do querido Rafael Fácio, com apoio do BID, da Brasil Lab. E muito importante, eu agradeço muito, Mariana, tu ter trazido esse teu olhar carinhoso para nós, procuradores, e para nós servidores, né, no geral, assim, que atuamos com tanta paixão e com tanta vocação. E estudar contigo foi, para mim, maravilhoso, foi um marco na minha carreira de quase 20 anos, eu completo 20 anos. Ano que vem eu estava contando até, falta 50 semanas para eu completar 20 anos de carreira. E para mim foi transformador ter sido tua aluna. E foi, o curso realmente foi transformador, né? A Gestão Pública Inovadora foi um curso excepcional. Eu queria que tu lembrasse os melhores momentos para a gente encerrar nossa entrevista com chave de ouro, porque, para mim, cada palestra foi incrível. Cada professor, cada gestor que veio falar foi muito impactante. E a importância da gente trocar, né? Porque tinham muitos municípios juntos e a gente ficava trocando ideias. Essas trocas, para mim, foram muito bem conduzidas por ti. Então, tu é uma excelente desenhista de trocas, planejadora de trocas. Eu brinco que eu fui só uma facilitadora de vocês. Vocês fizeram todo o papel. Eu estava lá. E eu acho que o consultor ele tem que ter esse olhar de um olhar externo mesmo, mas um olhar de entender que essa realidade de cada território ou cada projeto que a gente atua tem uma pessoa que se dedica muito e faz o melhor que ela pode ali, com todas as ferramentas que ela tem disponíveis, né? Então, trabalhar com o governo é entender isso, que às vezes o cenário ele não é perfeito, né? A gente brinca muito, né? Você troca o pneu com o carro andando. Muita gente fala isso. E eu acho que esse olhar de você entender que são seres humanos que estão ali junto com a gente, fazendo o melhor deles, faz com que a gente consiga também entender as limitações de cada projeto e atuar de forma a trazer também os lados positivos. Então, acho que o que eu mais gostei do curso com vocês foi porque esse espaço de cocriação, né, esse espaço de vocês trocarem, nem sempre é tão simplório, né, tão fácil da gente conseguir conectar. E eu acho que é isso, essas conexões trazem um impacto muito grande, não só de inteligência, né, adquirida, de conhecimento prático das experiências de vocês, do dia a dia, mas também as referências que a gente estava falando. Então, é muito interessante, porque a gente tinha o Brasil todo e às vezes o que dava certo em Londrina dava certo também em Novo Hamburgo, ou o que dava certo em Londrina ainda não tinha sido pensado para Novo Hamburgo. Então, para mim, a inteligência, até o Peter Levy fala muito disso, de inteligência coletiva, que ele fala sobre esse lado de você co-construir. Então, eu posso fazer algo muito legal, mas eu tenho certeza que eu, junto com a Sinara, vamos fazer algo muito melhor, porque foram duas pessoas pensando. Tem um outro autor que eu gosto muito, Steven Johnson, ele fala sobre a inteligência coletiva também através das formigas e dos cérebros, e aí ele conecta tudo isso com as cidades, então ele faz esse paralelo de inteligência. E as cidades, elas não foram feitas por uma única pessoa, pode ter sido um projeto, pode ter sido, né, um desenho, mas tem toda uma construção coletiva
para aquela cidade ter aquela infraestrutura. As formigas trazem muito dessa inteligência, porque elas passam por feromônio todo o conhecimento adquirido. E aí, nesse livro, ele explica que os nossos neurônios também fazem a mesma coisa, só que na proporção de sinapses, né? Então, a gente pensar que a gente está aqui só para conectar, assim como o neurônio conecta, a gente também está conectando todo esse conhecimento. E aí eu acho que é pensar que tem um conhecimento maior que a gente está fazendo, que é um conhecimento de cidade, esse legado que a gente quer construir, que ele perpassa um único indivíduo. Então, eu acho que essa foi a parte mais legal, assim, de todas as nossas conexões e trocas, é que depois a gente pensa, puxa, acho que a gente pode falar com a Sinara, que lá deve estar fazendo já esse projeto, ou se não, o Ronald lá em Niterói deve estar fazendo algo muito legal, vamos conectar, vamos ver o que ele está fazendo agora. E é um pouco disso, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente, como ser humano, também veio para ter essas conexões. Então, acho que esse processo de co-construção, ele auxilia não só eu como indivíduo, eu, Mariana, eu como consultora na expertise de trabalho, mas eu como grupo, né? Então, acho que esses grupos que a gente criou naquela época foram legais por isso. Que linda essa mensagem final. Adorei, Mariana, adorei. Só tenho a agradecer essa hora que tu deu para mim de consultoria, de tantas referências. Aqui eu deixei todos anotados para depois colocar embaixo na descrição, porque tu falaste em livros, autores, ideias, adorei a ideia do Steve, até achei aqui a ideia sustentável dele, ele fala realmente que bacana, muito obrigada mesmo, espero que a gente se veja ainda em muitas outras oportunidades, converse mais, troque mais, tu continue mentorando e facilitando, sendo facilitadora de servidores, gestores e do setor público através do teu trabalho tão lindo. Parabéns. Obrigada. E parabéns você também, né, por tantos anos aí como servidora, então acho que esse também, eu sempre falo para o servidor, parabéns pelo seu serviço, pelo seu tempo, porque é verdade, é uma contribuição para a sociedade como um todo. É verdade. Muito obrigada. Um beijo grande e até a próxima.